Você comprou uma mesa digitalizadora e ainda tem aquelas dúvidas de como se adaptar a ela, como configurar e como se sentir à vontade utilizando essa mesa digitalizadora? Bom, meu nome é Rodrigo Merchid, eu sou ilustrador profissional e trouxe aqui algumas dicas de como você pode suprir essas dificuldades iniciais. Eu vou abrir um arquivo meu e vou falar um pouco a respeito de sketches digitais, de como eu faço para me sentir à vontade dentro da interface do Photoshop, de como é que eu transformei esse meu ambiente virtual em algo que pudesse me representar como artista, como eu trouxe o meu universo da técnica tradicional para dentro do tradicional e também vou mostrar a respeito das configurações da minha mesa, ok? Indiferente do seu tipo de mesa, você tem como configurar toda a parte táctil, toda a parte da caneta, para que você possa se sentir mais à vontade nesse ambiente. Eu tenho aqui um esboço, ok? Eu acho que a primeira parte da adaptação da mesa, ela está voltada diretamente à adaptação do software, a sua adaptação, a sua familiarização com o software e o quão à vontade você se sente nele. Eu acho que você se sentir à vontade em um ambiente virtual, da mesma maneira com que você se sente à vontade no ambiente tradicional, é algo muito importante. Como por exemplo aqui, ó, eu estou usando uma folha uma cor de fundo mais claro, de acordo com as folhas que eu uso em casa. Eu estou usando um tom de azul parecido com o tom de azul que eu uso na minha lapiseira para fazer esboços. O tom azul ajuda, na teoria das cores, ele trabalha com maior calma, com maior tranquilidade, então ele passa uma informação mais tranquila para o seu cérebro na hora de fazer o esboço, né? Então, acho que essa primeira parte de você se sentir ambientado, você se sentir à vontade no software, é o primeiro passo, ok? A mesa, como ela é um processo físico, que é onde eu vou falar agora, com essas dicas de configuração, ela seria um segundo passo de você se sentir à vontade com a mesa. Notem que aqui eu tenho um painel de configurações da caneta. O meu modelo é uma Intuos Pro L, o largo, né, um tamanho A3. Eu acho que o tamanho da mesa não influencia no seu trabalho, ok? Notem que aqui onde eu escolho essa seção, eu clico aqui e eu tenho uma configuração de toque, né, que é o que vai acontecer aqui na minha ilustração. Aquela configuração ela vai estar diretamente ligado à pressão que eu estou colocando na mesa na hora de pintar. Notem que eu estou tendo que investir numa pincelada mais forte, mais pressão na minha mão, né? Se eu colocar mais firme, eu posso testar aqui primeiro, olha a pressão que eu estou colocando, e a pressão vai aumentar aqui também. Então eu acho que essa ideia da pressão da caneta, ela está diretamente ligado à sua história, né? Que tipo de material você utilizava antes do Photoshop para pintar, ou que tipo de técnica você está simulando aqui para que você precise fazer essa adaptação, ok? Eu vou devolver lá pro meio, entre o suave e o firme. Notem que aqui eu tenho uma sensibilidade de inclinação, né? A sensibilidade de inclinação é a sensibilidade com que você inclina a caneta na mesa. Você pode estar configurando isso também, certo? Aqui é a distância do clique duplo. Você configura esses botões para serem botões do mouse, né? Equivalentes a botões do mouse como teclas de atalho, né? Aqui então eu tenho o meu painel de configurações e eu consigo adaptar ele de acordo com o meu trabalho, ok? Aqui eu vou puxar uma camada nova, vou diminuir um pouco da opacidade dessa. Certo? Vou colocar o nome de esboço. Em cima desse esboço eu vou criar uma nova com o nome de risco limpo. E nós vamos testar a pressão da caneta, ok? Eu vou diminuir aqui a opacidade desse meu dragão em fuga. Vou aumentar aqui um pouco o meu zoom. Aí eu vou trocar essa minha cor. Me perdi aqui na paleta. Vou trocar essa minha cor para esse tom mais quente. E vou começar a passar o traço final aqui, certo?
Notem que ele está de acordo com a última configuração que eu deixei, né? Mas eu posso voltar lá naquele painel e trocar um pouco essa configuração. Vamos supor, eu vou colocar mais firme para que eu precise dar mais pressão, ok? Então, notem que eu posso ir e voltar, dependendo do seu tipo de traço, do trabalho que você está fazendo, né? Se você quiser uma técnica bem próxima do tradicional, como é essa que eu estou fazendo, para que você tenha a opção de ir e voltar com a pincelada digital, ela é bem mais precisa quando você mexe nessas configurações. Eu vou colocar aqui um toque bem suave para a gente ver o que acontece e vou voltar para cá. Notem que a mínima pincelada, ela já deixa com toda a força. Esse meu pincel digital, ele foi criado, vou devolver para o meio. Esse meu pincel digital, ele foi criado para que se eu faça ele suave, ó, eu tenha um tipo de acabamento. Se eu aperto ele e coloco toda a força na mesa, ele deposita uma carga maior, né? Isso foi inspirado nos meus lápis de carvão aqui em casa. Então, essa parte da adaptação da mesa, ela está diretamente ligada à sua necessidade. Vamos supor que esta ilustração, ela tivesse um traço mais limpo, ok? E eu não pudesse mostrar essa coisa com um aspecto mais tradicional na minha ilustração. O conceito dela fosse line art, vamos supor, para livros de colorir, e ele não pudesse ter essa textura, eu poderia estar aproveitando o mesmo pincel, ó, mexendo aqui na suavidade. Vou dar um ok, vou diminuir um pouco mais ele. Vou clicar uma nova camada e notem como ele se transformou num pincel praticamente sem textura, porque eu configurei a pressão dele para ser super sensível. Eu não preciso apertar minha caneta na mesa para que ela faça esse efeito. E notem a imensa diferença que isso faz. Eu me recordo que eu trabalhei numa empresa esses tempos, no qual eu precisei fazer um freelancer presencial e a marca da mesa não era igual à minha. E exatamente esse pincel aqui que eu estou usando nessa demonstração com vocês foi o pincel que eu usei lá no estúdio. Eu levei minha pinceleira, salvei na nuvem e levei minha pinceleira para o estúdio. E eu precisei configurar exatamente esse painel que eu estou mostrando para vocês, porque a sensibilidade da mesa que eu usei lá, embora fosse da Wacom também, era um modelo diferente da minha. Então ele respondia com uma sensibilidade diferente ao toque. E eu tive que adaptar. Então eu mexi um pouco no Brush Preset, nas configurações do pincel aqui dentro, na parte da textura e do fluxo dele, e também mexi naquele painel que eu mostrei para vocês e adaptei um pouco exatamente dessa pinceleira que eu estou usando aqui, desse pincel que eu estou usando aqui, eu adaptei em uma nova mesa para que eu pudesse me sentir mais à vontade, mais familiarizado, ok? Essas foram as minhas dicas, então, de como você se adaptar à sua mesa digitalizadora e de como você criar um ambiente agradável dentro do digital, dentro do Photoshop, para executar os seus trabalhos. Eu espero ter ajudado e encontro você numa próxima, então. Até lá!